Oi, 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 você que tá ligado aqui com a gente, chega mais porque tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet. Mais um dia de Campeonato Brasileiro, 20ª rodada bem no meio, porque hoje à noite no Maracanã a bola vai rolar para Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo tem um reencontro com o ex-Gabriel Barbosa, para os íntimos Gabigol, mas quer deixar essa história de lado, Berna, porque o que importa agora é se manter na ponta e, além de se manter, ver a distância para os outros aumentar. Porque o Palmeiras venceu ontem. Venceu o Vasco, Venceu o Vasco com tranquilidade, ainda no primeiro tempo 3-0. Isso. Colocou uma pressãozinha pro lado do Flamengo, que tem um confronto direto com o terceiro colocado, o Cruzeiro. Exatamente. O Gabigol, claro que monopoliza as discussões, afinal de contas, é um jogador muito identificado com o Flamengo. Só que já teve o confronto no Mineirão, no primeiro turno, vitória do Cruzeiro por 2-1, com um gol dele no finalzinho do jogo. Ele bateu um pênalti, o Rossi defendeu, no rebote o Gabigol acabou fazendo o gol da vitória cruzeirense ali nos estertores da partida. A partida estava terminando empatada por 1-1. E, aliás, o Cruzeiro mereceu ganhar aquele jogo, jogou muito melhor do que o Flamengo. Só que acho que a coisa inverteu agora. Porque o Flamengo se reforçou. Naquele jogo, por exemplo, o Gerson jogou muita bola, ele já não está mais no Flamengo, foi jogar na Rússia, no Zenit, nem está jogando por lá. E o Flamengo trouxe jogadores muito gabaritados desde então. Jorginho e Saul, por exemplo, que devem compor ali a dupla de volantes, chegaram depois. Assim como o Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians na última rodada, pode ser titular na partida de hoje e ganhou elogios públicos do técnico Felipe Luiz, que falou: joga muito. A dúvida para mim está na posição de centroavante. Ou o Pedro entra, ou o Plata entra, ou o Bruno Henrique, que eu acho a pior opção, entra nessa posição. Tá? Eu jogaria com o Plata, com o Pedro no banco de reservas e na ponta esquerda aí o Samuel Lino, que está jogando muito bem, será o titular. Quando a gente fala de ponta esquerda, a gente tem que falar do Cruzeiro e um problema que o técnico Leonardo Jardim vai ter obrigatoriamente, que é a ausência do Wanderson, ex-jogador do Internacional. Tá? E aí é o seguinte... Eu vi algumas prévias dando conta de que Matheus Henrique, um volante, entrará nessa posição. Faz sentido, de certa forma, diante de um time que será mais reativo e vai se defender majoritariamente nessa partida. Só que quando atacar, vai ter problema. Porque do lado direito já não tem um ponta. E aí do lado esquerdo vai jogar sem também. Por isso que eu acho que até pela proposta do técnico Leonardo Jardim de ser um time com a transição defesa-ataque muito rápida, eu acho que ele vai botar um ponta nesse jogo. Pode ser. Kenny Arroyo, jogador equatoriano muito bom de 19 anos de idade, ou Luiz Sinisterra, que está de volta, colombiano, ex-Bournemouth, da Inglaterra. Então, eu entraria com um desses dois jogadores. Não vai me surpreender se isso acontecer nessa partida. Jogaço, e é sempre bom lembrar, independentemente do que acontecer nesse jogo, o Flamengo mantém a liderança em números absolutos, não em aproveitamento, mas em números absolutos do Campeonato Brasileiro da Série A. Então é o seguinte, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado mais uma vez para a capa do site da BandBet. Você vai aqui no botão Brasileirão Série A e você tem aqui, olha só, esse boost está muito bom. O que é o boost, tá? São odds turbinadas sem iguais no mercado, beleza? E a gente prova isso para você. Flamengo e Cruzeiro, tá aqui no menu horizontal. Samuel Lino, ponta esquerda, para dar uma assistência no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo vai fazer um gol no primeiro tempo com assistência do Samuel Lino. Tá pagando 6,20 contra 5,20 na média do mercado. Eu acho que há grande chance disso acontecer. Samuel Lino é um jogador que finaliza pouco, deveria finalizar mais, mas é um mestre nesse lance de dar assistência, porque ele é muito bom pelo lado esquerdo. Aliás, ele começa a jogada que resulta no primeiro gol do Flamengo contra o Corinthians, vitória por 2-1, em Itaquera, no domingo passado. Tá vendo? É muito fácil você fazer a sua fezinha na BandBet, repito a você, basta apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, e aí você será direcionado para a capa do site. A gente começa a falar mais uma vez sobre o Brasileirão, porque tem duelo de nordestinos nesta noite, exatamente. às 7 horas da noite, no Barradão, né, Isa? Vitória e Ceará. Mais um jogo nessa rodada, Vitória e Ceará, como o Berna falou lá no Barradão. 9 pontos separam as duas equipes na tabela, mas o Vitória tem um péssimo retorno, Berna. É o pior
time do retorno desse Brasileirão tá precisando correr atrás do prejuízo, tá na zona de rebaixamento e tá louco para sair de lá. O Ceará tá no meio da tabela, começou bem o campeonato, mas é normal a oscilação. Sim. São 9 pontos. Uma vitória, por exemplo, do Vitória, me perdoe, vira para 6. Sim. Então o Ceará também é um desses times, assim como o Corinthians e o Internacional ontem que empataram, estão ali no bololô, que precisa ficar de olho nesse rebaixamento, porque o Fortaleza deu uma melhoradinha, o Vitória pode se recuperar, sei lá, né? Até o Juventude tá nessa brincadeira. Então, é um jogo no Barradão, né? O Vitória tentando o primeiro triunfo sob o comando do técnico Jair Ventura, que saiu do Avaí para assumir a equipe da Boa Terra. E na estreia foi um desastre, né? Porque acabou perdendo para o Grêmio, que melhorou por 3-1 no jogo das 11 da manhã do último domingo, né? E quando a gente fala sobre o Ceará, a gente tem que falar sobre uma dupla de zaga excepcional, tá? Esses caras estão segurando a bronca nesse time do Vozão. Marcos Vitor e William Machado. São dois zagueiros de muita qualidade, tá? E aí você tem provavelmente o retorno do Matheus Bahia à lateral esquerda, com o Fabiano fazendo a lateral direita e o meio de campo. Aí tem uma dúvida, vai com o Lucas Mugner ou com o Lourenço. O Lourenço vem sendo o titular. E aí tem dois volantes de qualidade, né? Um é ídolo histórico aí do Ceará, né? O Richardson. E o outro é o Dieguinho, é um jogador de muita força física, um pulmão muito, muito bom, né? Um jogador que corre o tempo todo, né? Nas pontas, o Ceará tem no banco de reservas, quem sabe como titular, o Pedro Henrique, que acabou marcando o gol da vitória sobre o São Paulo no Morumbi na última segunda-feira. Então o Ceará tem mais qualidade do que o time do Vitória e eu acho o Léo Condé mais técnico do que o Jair Ventura. Claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima de mim, ó. É só apontar aqui sua câmera e aí você, mais uma vez, será direcionado para a capa do site. E aí a gente já vê tudo sobre o Brasileirão, com destaque nesse momento para Vitória e Ceará, com o Vitória pagando R$ 2,40, o empate R$ 3,00 e o Vozão R$ 3,25. Aqui é o seguinte, Isa, eu vou no empate. É isso que eu ia perguntar, é loucura ir mais um empate na rodada? Não, de forma nenhuma. Uma rodada que começou, na verdade, com um empate na terça-feira entre Atlético Mineiro e Juventude. Ontem houve vários empates, né? Fluminense contra o Sport, Grêmio contra o Santos. E pode haver mais um empate tranquilamente no Barradão, estádio Manuel Barradas, em Salvador, nesta noite. Então faça sua fezinha no Brasileirão. A gente falou sobre 2 grandes jogos. Tem ainda o jogo do São Paulo contra o Fortaleza às 7h30 da noite no Castelão. Você vê aqui também as melhores oportunidades do mercado para essa partida. Muito equilíbrio marcando esse confronto. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia, até a próxima.